Olá pessoal, sou o professor Marcos de Física e o PET da semana que passou e dessa ele veio com as 2 semanas em uma só. Então eu fiz a correção em 2 partes das atividades. Vamos lá? O tópico abordado foi o movimento circular uniforme, que é aquele movimento que um corpo em círculos faz esse movimento de forma uniforme, ou seja, sempre com a mesma velocidade. Se ele faz com a mesma velocidade, pessoal, o que acontece? Ele vai sempre gastar a mesma quantidade de tempo para dar uma volta completa, tá? Então o que acontece? O que a gente vê aqui que trouxe aqui, ó? Se gasta sempre o mesmo tempo para uma volta completa, esse tempo tem um nome específico que é o período. Aí trouxe várias fórmulas para vocês, ó. Falou que o período, representado por esse T maiúsculo, a gente pode calcular 1 sobre a frequência. Falou que esse V representa a velocidade linear, é a velocidade que ele está fazendo realmente em volta do círculo, é a velocidade que ele está aqui. Esse W aqui, ó, esse W aqui, ele representa, pessoal, a velocidade angular, porque enquanto esse corpo está girando aí, ó, esse desenho tá melhor, ele também percorre aqui, ó, uma certa quantidade de ângulo, ele é representado pela letra A, e tem uma força que puxa esse corpo para o centro. Essa força, ela cria uma aceleração centrípeta, que está aqui como que calculamos ela, velocidade linear ao quadrado dividido por raio, ou velocidade angular ao quadrado vezes o raio, ok? Então vamos à correção das atividades. Primeira atividade. Em um carrossel, cada cavalo executa o movimento circular uniforme, efetuando 5 rotações, que são as voltas, completas a cada 20 segundos. A frequência em hertz, rotação por segundos, de um cavalo é igual a... Aí, pessoal, para a gente responder essa questão aqui, eu já até fiz aqui, ó. Falou que ele dá 5 voltas a cada 20 segundos, tá certo? Então 20 segundos é o período de uma volta? Não. 20 segundos é o tempo para 5 voltas. O período é o tempo para uma rotação completa. Não pediu isso no exercício, pediu no exercício a frequência. O que é a frequência? Frequência é o número de voltas ou revoluções, rotações dividido pelo tempo, tá? E quanto que está rotações por segundo, essa unidade no Sistema Internacional de Medidas é chamada de Hertz, rotações por segundo. Tem outras, por exemplo, RPM, rotações por minutos, né? Então, qual que é a frequência da atividade? O número de voltas, frequência, olha, das 5 voltas dividido pelo tempo, em 20 segundos. Quando eu simplifico por 5, 5 por 5 dá 1, 20 por 5 dá 4. 1 sobre 4 é igual a 0,25 Hz, que é a resposta. Bom, aí vamos para a atividade 2. Tá lá, uma bicicleta tem rodas de raio igual a 0,4 metros e giram com velocidade angular igual a 20 radianos por segundo. A velocidade linear do ciclista e a distância percorrida em metros no intervalo de tempo de 10 segundos será... Então vamos lá ver, gente. Bom, eu escrevi aqui um monte de fórmula aqui na questão 2, ó, para ver as relações. Primeiro, distância percorrida é o quanto que ele anda aqui na circunferência, tá certo? Bom, velocidade você já sabe, linear é a relação do quanto que ele andou pelo tempo que passou. Agora tem a diferença da velocidade linear e da velocidade angular. A velocidade linear, como eu falei, é em metros que ele anda aqui, ó, dividido pelos segundos. Só que uma volta completa
numa circunferência, você já sabe como que a gente faz para calcular em qualquer referência, circunferência, como? É 2 vezes o número π, que é 3,14, vezes o raio da circunferência. E o tempo para uma volta completa, não é o que eu disse para vocês que é o período, que é o T maiúsculo? Então, fica dessa forma para você calcular a velocidade linear. E se eu substituir o período por frequência, já que o período é 1 sobre frequência, então essa fórmula pode ser escrita dessa forma ou 2πr vezes a frequência, as duas formas de calcular essa velocidade linear. A velocidade angular se uma volta completa é 2π e o tempo é o período, então a velocidade angular é 2π radianos dividido pelo período, ou também, se eu substituir o período pela frequência, a velocidade angular é 2π vezes frequência. E tem uma forma da gente relacionar a velocidade linear com a angular. Como que eu faço isso? A velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio, tá certo? Bom, isso aqui ajuda bastante a fazer esse exercício. Olha lá, falou que o raio é 0,4 metros. A velocidade angular é 20 radianos por segundo, ou seja, enquanto que a velocidade que ele está desempenhando andando aqui, ó, em termos de ângulo, ó, daqui até aqui ele anda essa quantidade de ângulo aqui e enquanto isso o tempo passa. A velocidade que está desempenhando é 20 radianos por segundo. O tempo que eles pediram para você calcular é 10 segundos. Então, qual a velocidade linear? Muito simples a fórmula. A velocidade linear não é igual à velocidade angular vezes o raio. E a velocidade angular era 20. No lugar do W, que é a velocidade angular, eu coloquei 20. No lugar do raio, falou no exercício que é 0,4, só multiplicar 20 vezes 0,4, a velocidade linear, que é aquele desempenho aqui, ó, na superfície, aqui na circunferência, né, vai ser 8 metros a cada segundo. Agora, também pediu para você calcular qual que é a quantidade de distância percorrida, né, que ele vai fazer em 10 segundos. Horas. Se eu sei que velocidade é distância pelo tempo, então, se eu trocar aqui de lugar, ó, velocidade vezes tempo vai ser a distância percorrida, ó. Então, a distância percorrida vai ser 8 metros por segundo vezes 10 segundos. Corta o segundo com o segundo, vai sobrar só a unidade metro, ó. 8 vezes 10 dá 80. Então, a resposta é a letra C. Bom, e na última questão, diz que a Terra leva 24 horas, que é o período de movimento, para uma rotação completa em torno do seu eixo. Considerando o raio da Terra no Equador aproximadamente 6.400 km, a velocidade linear aproximada de rotação da Terra em metros por segundo e a aceleração centrípeta em metros por segundo ao quadrado ao movimento de rotação da Terra e para você considerar o π 3,14. Bom, então foram dando as informações. Primeiro, não pediu tudo em metros por segundo e metros por segundo ao quadrado, velocidade em metros por segundo e a aceleração centrípeta em metros por segundo ao quadrado. Então eu já fui colocando esses valores em segundos e em metros. Exemplo, qual que é o período de rotação? 24 horas. Cada hora tem 3.600 segundos, porque eu tenho que transformar isso em segundos. 24 vezes 3.600 vai dar 86.400 segundos. É o tanto de segundos que tem num dia, em 24 horas, né? Bom, se o raio da Terra é aproximadamente 6.400 km, eu tenho que passar isso para metro. Só aumentar 3 zerinhos aqui, tá certo? E como que eu calculo a velocidade linear mesmo? Olha lá, a velocidade linear é ΔS dividido pelo ΔT. Ah, mas quanto que é o ΔS? Eu só pus os números. Gente, você sabe que numa circunferência, para mim calcular a circunferência dela, eu faço isso aqui, ó, 2π vezes o R. Então, eu coloquei aqui, ó, 2, 3,14 que é o π e o raio, né, em metros. E isso eu vou dividir pelo tempo em segundos. Quando eu fizer 2 vezes 3,14 vezes 3,14
vezes 6.400 e dividir por 86.400, o resultado vai ser aproximadamente 465 metros a cada segundo. Essa é a velocidade de rotação da Terra. É muita coisa, né, gente? Se a gente for perceber, se quiser transformar isso, inclusive, só para questão de curiosidade, se quiser transformar isso para quilômetros por hora, é só multiplicar por 3,6, ó. 465 vezes 3,6. Olha o que acontece. São 1.674 quilômetros por hora. É a velocidade que a Terra está girando e nós estamos girando junto com ela nessa velocidade, tá certo? E qual que é a aceleração centrípeta? Olha, a aceleração centrípeta, a fórmula que está lá no seu PET, né? É a velocidade linear ao quadrado dividido pelo R. Então, quando eu fazer essa conta, ó, 465 que é a velocidade linear ao quadrado, vai dar esse valor, 216.225. E o raio da Terra que foi dado em metros, está aqui. Então a aceleração centrípeta, quando você fazer essa divisão, vai ser aproximadamente 0,3 metros por segundo ao quadrado, que é a letra D do seu PET. É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida é só procurar, que estamos aqui no WhatsApp. Valeu, aquele abraço.